Estou considerando deixar minha esposa por causa do peso dela. Antes que me chamem de babaca, deixem-me explicar. Eu amo minha esposa, acho ela incrivelmente linda e ainda mais depois que ela deu à luz nosso filho há 3 anos. O problema é que ela ganhou bastante peso durante a gravidez, obviamente, e nunca o perdeu. Em vez disso, ela começou a ganhar mais peso e ficou geralmente muito deprimida. Inicialmente, presumi que fosse depressão pós-parto e sugeri que ela fosse à terapia para isso. Ela foi à terapia e tomou alguns antidepressivos, levou um tempo para encontrar os certos, e ela tem estado bem mentalmente desde que os encontrou. Fisicamente é uma história diferente, no entanto. Ela continuou a ganhar peso nos últimos 3 anos. O problema não é mais que eu não esteja atraído por ela, mas ela não vai sobreviver se continuar ganhando peso. Atualmente, ela tem 1,57 metros de altura e cerca de 118 kg, com um IMC próximo a 50. Não sei o que posso fazer, sinto que tentei de tudo. Pedi a ela para ir à academia comigo, fazer dieta comigo, não comprar comida rápida, ter alguns hobbies ativos. Ela recusou todas essas ideias. Sinto que não tenho escolha se não dar a ela um ultimato. Ou ela realmente tenta perder peso ou eu vou embora. Não posso assistir a mulher que amo e mãe do meu filho se mata aos poucos. Não quero ser o cara que dá um ultimato, mas não vejo outra escolha. Acho que só queria perguntar se estou sendo um idiota ou se há outra maneira de lidar com isso. Edição. Para todos nos comentários dizendo que você pode estar acima do peso e saudável, vocês estão certos. Mas não, você não pode estar obeso e saudável, pelo menos não a longo prazo. Doenças cardíacas são comuns na família da minha esposa e, embora seu peso possa não afetar, estar acima do peso está diretamente relacionado a doenças cardíacas. Eu entendo que a perda de peso não é fácil, eu costumava estar acima do peso, mas minha preocupação não é que ela não esteja do mesmo jeito que quando nos conhecemos, é que ela pode não viver para ver nosso filho se tornar um adolescente. Atualização. Então, fiz um post cerca de 5 meses atrás porque estava chegando ao limite com o peso da minha esposa. Naturalmente, fui chamado de idiota e de tudo mais sob o sol por mencionar isso. Mas também recebi alguns bons feedbacks e decidi antes de tomar qualquer decisão real, sentar com ela e contar como estava me sentindo verdadeiramente. Porque naquele ponto, tivemos várias conversas abordando o assunto, mas nenhuma delas levou a lugar algum. Então, depois de colocarmos nosso filho para dormir, perguntei à minha esposa se poderíamos conversar por um momento na cozinha. Não vou mentir, a conversa foi provavelmente a mais difícil que já tive. Porque, apesar do que todos acreditavam, eu amo minha esposa. Não quero entrar em todos os detalhes, mas a base da conversa foi que eu precisava que ela ao menos tentasse ser mais saudável. Também acho que ela precisava ouvir o quanto isso era sério para mim. Quando disse a ela que estava até pensando em nos separarmos, acho que isso realmente colocou o prego no caixão. Passaram-se cerca de 5 meses desde então e estou orgulhoso de dizer que minha esposa perdeu 16 kg. Estou tão orgulhoso dela que é ridículo. O primeiro mês foi um desafio e tanto, mas agora ela está indo firme e perdendo peso em uma taxa moderada e saudável. Recentemente, até começou a se exercitar comigo. De manhã, geralmente eu corro, mas como seus joelhos estão um pouco debilitados, 3 dias por semana nós caminhamos 1 ou 2 quilômetros juntos e conversamos ou apenas ouvimos música juntos. Eu sei que parece piegas dizer isso, mas ela até parece mais feliz e sua confiança está voltando também. Bem, este foi meu pequeno update e queria terminar agradecendo a todos que realmente me deram conselhos no meu primeiro post. Meus pais venderam meu carro sem minha permissão e agora não sei o que fazer. Primeiramente, um pouco de contexto. Não tenho mais um bom relacionamento com nenhum dos meus pais. Não vou me aprofundar, mas não é reconciliável por causa de abusos graves. Comprei um carro quando tinha 16 anos e ainda morava com eles, e eles acreditam que isso os torna proprietários. O título e tudo estava originalmente em nome da minha mãe, mas foi transferido para o meu nome há 3 anos. É meu e somente meu carro. Quando a família se separou, meus pais tentaram chamar o que chamavam de dívidas de um menor, que tentaram me convencer de que era um termo legal dizendo que se eu retirasse meu apoio deles, eles tinham o direito de recolher todo o dinheiro envolvido em me criar. Fui embora por 2 semanas em setembro e deixei meu carro com meu irmão, com quem ainda tenho um bom relacionamento. Ele ainda está em contato com meus pais. Eles o visitaram algumas vezes enquanto eu estava fora e na última visita roubaram as chaves do carro dele e saíram com ele. Meu irmão me contou imediatamente e eu disse que lidaria com isso quando voltasse. Aconteceu alguns dias antes de eu voltar. Fui até meus pais pegar meu carro e eles disseram que o tinham vendido e os $8.000 pelos quais o venderam iriam para as dívidas de um menor e me informaram que agora tenho apenas cerca de $180.000 para pagar a eles. Liguei imediatamente para a polícia para relatar o roubo e eles pareciam preferir ouvir meus pais, que disseram que o título estava no nome deles. No entanto, tenho o título em meu nome. O conselho da polícia foi resolver isso entre nós mesmos.
Então, onde estou agora é que não tenho carro, não tenho as chaves, ele está por aí em algum lugar e meus pais se recusam a me dizer onde está. É meu carro e posso provar. A quem devo provar para recuperá-lo? A polícia está certa em dizer que tenho que implorar para as pessoas que pegaram meu carro, meus pais, devolvê-lo? Isso é trabalho para um advogado ou tribunal ou deveria ser resolvido apenas com a polícia? Nunca tive que lidar com algo assim antes. Atualização. Fui à delegacia pessoalmente e consegui resultados com diferentes policiais, que perguntaram o que aconteceu com o outro oficial e reviraram os olhos quando disse o nome dele. Tenho meu irmão totalmente ao meu lado e ambos fizemos declarações. Entrei em contato com meu seguro. Segunda atualização. Tudo o que eu precisava era de um policial mais atento. Fui pessoalmente com toda a documentação comprovando que meu carro é de minha propriedade e com meu irmão, e declarei claramente que meu carro tinha sido roubado e vendido, e sabíamos quem fez isso. O policial com quem lidei desta vez tratou tudo com seriedade e nos ouviu. Recuperei meu carro em 2 dias. Meus pais o tinham levado e não o tinham vendido como afirmaram, mas o estavam alugando para alguém que conheciam. O carro foi recuperado na casa do locatário. Eu ainda não havia feito uma reclamação sobre ele, então foi devolvido para mim no dia seguinte à recuperação. Minha mãe foi acusada, e também fui questionado sobre o uso de entorpecentes por meus pais. Estou muito feliz que o que eles fizeram tentando me enganar tenha exposto mais do comportamento deles. Ainda estou tentando esclarecer com meu segurador sobre possíveis danos internos ao motor ou à transmissão e terei que ver isso minuciosamente, mas isso é o de menos. Como bônus, isso foi a gota d'água para meu irmão. Ele ainda estava vivendo sob o controle dos nossos pais e isso lhe deu motivo suficiente para também cortá-los e se comprometer a agir contra eles. Tenho meu carro de volta e meu irmão de volta mais do que antes. Sou babaca por contar a uma amiga o verdadeiro significado de sua tatuagem? Eu, 37 anos, homem, saí na véspera de ano novo com um grupo de amigos, e o grupo tinha alguns amigos de amigos, basicamente pessoas que conheci superficialmente. Um deles, Andy, 39 anos, homem, trouxe sua namorada, Julie, 30 anos, mulher. Julie decidiu mostrar uma tatuagem que fez na semana passada. Ela levantou a manga para mostrar e anunciou orgulhosamente que dizia força e beleza em chinês. Estava no antebraço dela e quase cuspi tudo. Agora, tenho que explicar que sou meio coreano, mas as pessoas me confundem como hispânico, então não pareço realmente coreano para a maioria dos ocidentais. Também não sou fluente, mas tenho fluência em coreano e consigo ler. A tatuagem estava em caracteres Hangul e definitivamente não dizia força e beleza. Julie ficou chateada com minha reação e perguntou qual era o meu problema. Eu disse, não é chinês e não diz o que você pensa. Ela ficou ainda mais brava e disse que eu não saberia. Expliquei que sou coreano-americano, sei ler coreano, e o que está escrito não é legal. Perguntei a Julie Andy se Julie fez algo que pudesse irritar o tatuador. Ela negou, mas Andy confessou que ela estava muito insistente sobre isso e continuava dizendo que queria que ele fizesse a tatuagem em vez de qualquer outro artista da loja porque ele estaria acostumado com os caracteres, além de algumas outras declarações. Neste ponto, ela estava chorando e não estava se divertindo na véspera de ano novo. Ela queria ir embora e queria que Andy a levasse. Na saída, ela me perguntou o que dizia. Eu disse, é como o pior insulto que você poderia chamar uma mulher, é como vadia, mas pior. Ela simplesmente desabou em lágrimas enquanto saía. Depois que os dois saíram, o resto dos meus amigos disse que eu fui um idiota por estragar a nova tatuagem dela e que poderia ter inventado algo ou não reagido. Tive que explicar que a palavra usada é realmente uma gafe cultural e vê-la na pele é chocante ao mais alto grau, e o fato de eu estar tomando uma cerveja quando ela revelou só tornou impossível evitar um susto. Bem, esta manhã recebi algumas mensagens de amigos dizendo que eu realmente deveria pedir desculpas a Julie por traumatizá-la com sua tatuagem. Sinto que isso é ridículo, tipo, é uma palavra realmente vulgar em seu braço, e se eu tivesse isso na minha pele, gostaria de saber. Mas todos os outros acham que eu deveria apenas elogiá-la. Então, sou idiota por revelar a uma amiga o que sua tatuagem realmente dizia? Atualização. Meus amigos me contataram um dia depois e pediram desculpas por terem respondido daquela maneira na véspera de Ano Novo. Eles disseram que estavam mais preocupados em evitar que a festa de Ano Novo fosse arruinada naquela noite, mas depois de dormir e pensar sobre o assunto e voltar ao trabalho, a maioria deles percebeu que também teria gostado de saber se tivesse sido marcada com uma palavra vulgar. Além disso, poucos conheciam a Julie e só a conheciam através do Andy, então a maioria deles só a tolera. Aparentemente, esta não é a primeira vez dela. E, a Julie não é branca, o que é engraçado, todos a retratando como uma loira branca, haha. Decidi ser mediador e falei com o Andy e a Julie, e até ofereci para encontrá-los na loja de tatuagens. Fomos na sexta-noite, entramos e vi o tatuador em questão.
Engraçado que a maioria dos asiáticos consegue perceber que sou meio asiático só de olhar, então ele me viu e disse, você disse a ela o que dizia, não é, meio que casualmente em coreano. Tivemos uma breve conversa em coreano, ele comentou que meu sotaque tinha um toque americano, perguntou de onde minha família era, descobrimos que as duas famílias eram da mesma cidade. O resumo é que apontei que ele poderia ser processado pela tatuagem, ele admitiu que arriscou, e ofereceu pagar do próprio bolso para que outro artista da loja fizesse uma cobertura. Transmiti isso de volta para Julie, e isso pareceu acalmá-la. Ela foi para uma das estações de trabalho dos tatuadores, e ele explicou que ela ainda teria que esperar 2 meses. Julie não gostou disso, mesmo quando o artista explicou que o procedimento padrão é esperar 2 meses para a tatuagem cicatrizar antes de fazer uma cobertura. Felizmente, Andy pesquisou e apontou que 2 meses parecem ser o mínimo, e tatuagens mais complexas têm até 6 meses de cicatrização recomendados antes de uma cobertura. Ela aceitou a oferta para uma cobertura gratuita e os documentos foram assinados e tudo mais.